Oi, pessoal. Que bom ter vocês aqui. Eu estava refletindo, sabe? E a força do grupo é muito grande, né? Por isso que eu falei com vocês, convidei vocês para abrirmos um grupo no WhatsApp. Porque às vezes uma pergunta ou uma percepção, uma observação de uma pessoa vai contribuir ricamente com outras pessoas. Mas estar aqui com vocês lendo juntos me trouxe tantas outras percepções. E olha que eu já li esse livro, já reli, aquilo que eu falei para vocês. É como se fosse uma espiral, só que a gente vai passando um nível de consciência diferente. E algumas coisas aqui ficaram no meu coração. E interessante que as respostas também vêm, né? Vêm de forma diferente também, porque talvez a gente está mais preparado agora para acessar respostas mais profundas também. Não sei se vocês já se deram conta disso. Quando eu convidei vocês para ler esse livro, e era meu interesse, era meu interesse não, foi um convite do ano passado, mas ano passado estávamos em meio a muitas questões que ocupavam muito a nossa mente e também ocupavam meu tempo por questões mesmo do ano, né, do movimento. Quando eu convidei para a gente fazer isso de forma de estudar, não só ler, estudar com calma, digerir alguns parágrafos, alguns pontos, olhar para dentro de nós, o que a gente pode ressignificar, para onde que a gente pode mudar o olhar. E não deu para ser o ano passado, mas eu ia fazer isso no grupo Universo Quântico. Aconteceu quando tinha que acontecer, né? E surgiu assim da gente criar um grupo só para o livro. E do livro, lá do grupo, algumas pessoas me pediram para ler, para gravar a leitura. Falei, tá, ok, não tinha planejado isso. Eu não tinha planejado isso que a gente fez aqui, da gente se reunir. Adoraria, mas eu não tinha, quando eu criei o grupo, quando eu convidei vocês, isso não estava arquitetado. Mas eu creio também que em algum nível de consciência, sim, já estava. Porque tudo que existe aqui, tudo que é matéria, que isso aqui que está acontecendo, já existiu em algum plano mental. Que é o que a gente está aprendendo aqui. Que a gente viu isso no capítulo 1, né? Tudo aquilo que já existe aqui, ó, minha caneca, tudo que já existe, o livro na sua mão, o telefone, tudo isso já existiu em algum plano, em algum momento. E que bom, eu estou bem entregue mesmo ao movimento, sabe? O que aquele grupo se requer, o que aquela egrégora se requer. E, como foi solicitado, a princípio eu ia só abrir, ou no YouTube, ou que mesmo e gravar, deixar para essas pessoas. Algumas pessoas têm dificuldade de só sentar e ler. Quando tem alguém acompanhando elas conseguem firmar mais o olhar. Então, eu ia gravar para elas. E, de repente, a gente está aqui juntos. Olha que delícia! É muito mais contribuição, é muito mais rico, é muito mais oportuno para a gente se desenvolver, que é a nossa intenção aqui, né? Vamos seguindo o nosso coração, seguindo o time do que o grupo se requer. Ai, gente, que maravilha, viu? Vamos deixar gravados. Então, quem não quiser aparecer na gravação, não tem problema nenhum. Só fechar a câmera, né? Que a gente vai seguindo. Vamos deixar gravado aí para os colegas, para o pessoal que não pode estar aqui conosco agora, ou pessoas que possam contribuir com alguém, né? Uma outra coisa que eu estava refletindo é que, poxa, num momento desse que tenha tantas energias pesadas, densas, né, algumas catástrofes ocorrendo, outras notícias tristes, a gente aqui se reunindo para estudar, para ler,
para a gente cocriar coisas boas. E por um tempo, por um segundo, uma fração de segundo, eu pensei assim, gente, será que não é um pensamento nosso assim que de estarmos alheio à realidade? Por outro lado, eu pensei, poxa, se a gente já está em grupo, se a gente está numa egrégora, porque um grupo firma uma egrégora, né? O individual também, mas a egrégora do grupo é bem mais forte. Por que não criarmos coisas boas e emanar energias, consciência, vibrações positivas? E soluções, gente, acontecem de formas que a gente não pensava ainda. Então, que estejamos abertos para que as soluções cheguem até nós, através do poder infinito da nossa mente. A minha mente individual tem a parte consciente e inconsciente. Eu sozinha tenho essa mente e eu tenho as informações da minha mente. Eu acesso informações da mente coletiva do meu clã. Eu acesso informações da mente coletiva das pessoas que moram comigo, das pessoas às quais eu convivo. Eu acesso informações do inconsciente coletivo do bairro, né, da rua, do bairro, da cidade, do estado, do país e do planeta. E nós somos apenas um pontinho que é a mesma coisa do todo. Nós temos todas as informações que tem no todo. Então, nós podemos contribuir, sim, para nós mesmos, porque eu estou lendo para mim. Eu creio que vocês também estão lendo para vocês, assim, para eu melhorar a minha percepção de mim mesma, para eu me conhecer melhor, para que eu possa acessar de forma mais consciente ainda o poder da minha mente. É para que eu possa expandir minha consciência, evoluir, e assim eu possa contribuir com vocês, e nós juntos aqui, cada um de forma individual, reúne, formamos um grupo, nós estamos nos desenvolvendo e estamos contribuindo para que mais pessoas, para que o coletivo possa receber essas contribuições. Isso é muito grandioso, não sei se todos vocês conseguem entender, não sei se todos vocês conseguem perceber, mas é grandioso demais. Aqui, todos nós podemos falar, todos nós podemos expor nossos pensamentos, nossas percepções, tudo é válido, tudo é bem-vindo. E eu fiquei reflexiva com alguns pontos, sabe, do capítulo anterior. Vou compartilhar aqui com vocês, e vocês, quem quiser, quem tiver algo para compartilhar das suas experiências, fiquem à vontade. Sobre as palavras, porque é claro que a gente já sabe do poder das palavras. É claro que a gente sabe que as palavras, a boca fala do que o coração está cheio. E a gente sabe que o que a gente fala exerce uma influência sobre a nossa realidade. Mas ouvir isso, ler isso, me trouxe mais consciência e me colocou mais em estado de presença quanto aos meus pensamentos. Coisas até corriqueiras. Coisas que talvez eu não estava dando direção, porque muitas vezes a gente fala assim, não, eu vou falar sobre mim, né? Nossa, eu tenho saúde, eu sou saudável, não é isso? Mas e outras coisas que talvez a gente olha e a gente fala, sei, por exemplo, o país. Esse país não tem jeito, não sei. Coisas que a gente não repara, a gente não observa, mas que quando a gente fala, né, eu não acho que o país não tem jeito, mas quando a gente fala, estou tão cansada, isso também cocria mais, traz mais do mesmo. Eu estou mandando informação. A minha mente consciente está mandando informação para a minha mente inconsciente. Eu estou tão cansada.
E ela só vai responder, só vai obedecer. A gente vai ver mais isso nesse capítulo agora. Mas eu me peguei mais atenta às palavras, sabe? Mais atenta. E um outro ponto que eu quero falar para vocês é que eu coloquei lá no grupo a pergunta, né, sobre o merecimento, nos sentirmos merecedores, nos sentir no direito de acessar toda a potência do poder que está dentro de nós. Muitas vezes a gente fala que quer, é igual quando a gente pergunta que sim, quer dinheiro? Você gosta de dinheiro? Quer um emprego maravilhoso? Né? Na constelação familiar a gente vê muito claro isso. As pessoas às vezes vêm constelar, fala, Karine, olha só, eu quero constelar porque eu quero ganhar mais dinheiro, ou eu quero um relacionamento. Isso acontece muito, muito, muito. Eu estou há tanto tempo em busca de um amor, um relacionamento, e, nossa, é tudo que eu quero. Quando a gente coloca no campo, a pessoa não está disponível de forma inconsciente lá dentro. E essa perguntinha, eu sei que é fácil responder, né? Você se sente no direito? Você se sente no direito de acessar toda a potência que existe dentro de você? Ah, é fácil da gente imediatamente responder, claro, claro, eu me sinto no direito, eu tenho o direito de acessar, eu quero, e eu posso, eu sei que é meu direito. Mas lá no fundo, será que tem mesmo um lugarzinho que fala para você, não, isso aqui não. Você pode se sentir no direito de ter um trabalho, mas de ter dinheiro, ou de ter alegria, ou de ter um relacionamento, não, aquilo ali você não tem direito, não. Será que dentro da gente não existe um lugarzinho assim? Que essa pergunta, gente, tá aqui na minha cabeça desde que a gente começou a ler o livro. E eu queria debater ela com vocês no grupo, e aí eu trouxe aqui na leitura, e ela segue dentro de mim. Essa pergunta segue dentro de mim. E à medida que eu vou vivendo algumas experiências da minha vida, à medida que eu vou co-criando algumas coisas na minha vida, a pergunta que vem é: eu me sinto no direito mesmo de acessar isso, de ter esse resultado? Eu me sinto no direito mesmo? Porque teve uma área, uma questão na minha vida que nessas perguntas, depois que a gente começou a ler o livro, nessas perguntas, eu percebi que eu não estava me sentindo no direito. Deixa eu terminar o que envolve isso, que depois eu vou compartilhar com vocês mais claramente. Mas eu não me senti. Eu senti culpa de receber, de entrar naquilo. Por quê? Por causa do pertencimento. Entendeu? Na questão familiar. E essa percepção só veio porque ela é sutil. Ela só veio porque eu tenho estado com essa pergunta na minha cabeça. Eu me sinto mesmo no direito de acessar toda a potência? Eu me sinto no direito de acessar, Joyce, por exemplo, eu me sinto no direito de acessar toda a potência da cura que está dentro de mim? Eu me sinto no direito de acessar toda a potência de me desenvolver profissionalmente, ou de ter um amor maravilhoso, ou que mais? De ganhar muito dinheiro, de ter uma vida próspera, abundante. Deixem essa pergunta mais uns dias aí dentro da cabecinha de vocês, tá, gente? Eu recomendo. Vocês vão experimentar, vocês vão acessar, sabe, respostinhas em alguns pontinhos da sua vida incríveis. Alguém quer compartilhar alguma coisa antes da gente começar o segundo capítulo? Nós vamos para o segundo capítulo hoje, que é incrível, mas eu quero dar esse espaço para se alguém quiser compartilhar. Oi, Karine, Bruno e quem mais for assistir o vídeo depois, né, gente? Bom, assim, para mim, né, como havíamos conversado um pouquinho antes de começar a gravação, né, Karine, eu já estou conseguindo observar as palavras, né?
Assim, hoje mesmo, mais cedo, eu me vi falando assim, quase falando uma coisa negativa, querendo colocar aqui algo difícil, mas antes de sair isso, eu consegui reformular e falar diferente a frase. Agora eu não vou me recordar qual foi a frase, mas foi uma coisa interessante que eu coloquei, e aí eu aproveitei que estava na companhia da minha mãe, era uma conversa entre nós duas, né? E eu falei, mãe, tem que ser assim, é fácil fazer tal coisa. Aí ela até falou, mas como? Assim, ela até levantou um pouco a voz. Aí eu falei, mãe, mas eu não estou discutindo, eu estou só explicando para a senhora que a gente tem que procurar melhorar as nossas palavras para a gente criar uma leveza nas coisas. Até que ela também conseguiu compreender, sabe? Que não é com... E também não é impondo, que eu vejo que a gente tem que saber também nesse sentido, né? Porque eu penso que se a gente está aqui, a gente está nessa busca, né? Como você colocou já também, né, Karine? Mas as outras pessoas também que não estão nessa nossa vibe, né, na mesma vibe que a gente, elas ainda têm o tempo delas. Então, assim, a gente tem que, como eu convivo mais com a minha mãe, né, moramos nós dois, então eu vejo assim, a gente tem que procurar trazer junto, porque a gente tá junto, né, não tem como separar. E o que eu puder ajudá-la no esclarecimento dela, na melhora de saúde também dela, porque ela também teve um diagnóstico de doença autoimune, coisa meio séria, e para a gente conseguir, porque não adianta só um ir e o outro ficar para trás, né? Claro, ele tem a escolha. Se chegar um ponto e falar, não, eu não quero seguir, eu vou ficar aqui. É a liberdade da pessoa, mas enquanto tiver ao alcance de eu ir ajudando, colaborando a melhorar essas energias, o pensamento, a gente conseguindo criar uma realidade mais leve, eu vejo que é o que nós podemos e precisamos fazer, né? E é o que eu escolho fazer. Agora é o que eu estou escolhendo fazer a cada dia. E em Uhum. cada momento, em cada situação. E eu vejo que é nesse caminho, para conseguir de verdade me sentir realmente merecedora, né, desse direito, de acessar todas essas informações, de conseguir co-criar essa realidade que eu pensava que nem seria capaz, né? Agora até isso já está se abrindo para mim. Então, eu quero colaborar, assim, contribuir nisso, né, desse testemunho meu, do que me aconteceu do primeiro encontro de estudo, da primeira leitura, da releitura, e tudo que vem mudando. E eu vejo que é nesse caminho que a gente vai conseguir. Espero que o nosso grupo aqui continue, né, que os próximos capítulos a gente também consiga fazer essa troca de ideias, de leitura, de estudo. E outros livros também, né? Vamos pensar mais longe, porque é tudo tão maravilhoso, tantas informações boas que vem somar, e a gente está junto. Maravilha, contribui sim, contribui muito, 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 muito. Ó, tem um comentário aqui. Fiz a pergunta e deu não, infelizmente, mas também veio a consciência de que o entorno, os familiares, passando por desafios, etc., me afetam bastante, com certeza, afetam mesmo. Isso é o que a gente chama de ambiência. E o ambiente nos afeta. É possível que não nos afete? Sim, se a gente trabalhar muito dentro da gente, mas a longo prazo, ou a gente, ou a gente entra na deles, ou eles entram na nossa, porque não tem como. Ambiência, gente. Jim Rohn fala que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos, né? É claro que a gente não precisa ficar assim, engessado na 5, número 5, mas no geral, as pessoas que convivem conosco. Eu, por exemplo, aqui são um prédio aqui, tudo muito pertinho, sabe? Essa energia fica toda, né? Tem pessoas que moram abaixo de mim, pessoas que moram perto, né? Uma casa da outra, uma construção da outra, um prédio do outro. Então, querendo ou não, essa energia, essa egrégora, de certa forma, elas nos afetam, sim. Mas a gente pode dar o comando, a gente pode acessar e acessar uma outra realidade nossa. A gente vai aprender isso aqui ao longo do tempo, né? A gente criar a nossa realidade. Mas vai chegar um momento que a gente vai falar, peraí, até aqui eu fui.
de agora em diante eu vou precisar fazer outras escolhas. Entende? E não precisa ficar triste porque deu não. Que bom. Essa consciência, tá vendo? Olha, fiz a pergunta e deu não, mas veio a consciência. Isso, gente, é o que a gente precisa. Estarmos abertos a acessar essa consciência que chega. Quando a gente tem acesso a essa consciência, nossa, achei um lugarzinho, achei algo aqui. Isso já é o caminho da cura. Né? Quando falando de cura interior, porque a expansão de consciência, querendo ou não, ela é uma cura também para nós, né? Porque a gente expande enquanto seres. Então, quando a gente vai tomando essas pequenas consciências, isso já faz parte do processo já de transformação. Ai, que maravilha! Algumas pessoas estão com a câmera fechada, não tem problema. Se vocês quiserem, podem abrir o áudio e falar, podem digitar também, tá? Vamos lá, meus amores. Nós temos duas versões do livro, então por isso que dá um pouquinho de diferença, né? De acordo com quem vai ler. Eu estou com uma versão mais antiga. Então, se eu for ler, quando eu for ler, eu vou com essa versão aqui. Então, eu vou ler de um jeito, assim, é questão só de tradução, né? E quem for ler na versão mais atual, como a Joyce leu no encontro passado, a Mirta leu aqui, né? Nessa versão. Vai dar uma pequena diferença, mas não tem problema, a gente se ajusta e vai dar tudo certo. Tá bem? Alguém quer ler? Capítulo 2. Esse capítulo promete, hein? Seu áudio está fechado. Eu posso começar, tá? Também, se ninguém quiser. Começa você, Karine. Aí Tá depois bom. entra outra pessoa. Ok. Como trabalha a sua mente? Ah, capítulo 2, hein? Ó, como trabalha a sua mente? Vocês estão preparados, gente? Nós estamos preparados? Yes! Vamos ver como trabalha a nossa mente, para a gente poder acessar. Tudo aquilo que a gente conhece, a gente passa a gostar mais e a gente se torna melhor, né? Então, quanto mais a gente se conhece, melhor a gente se torna. Eu falo isso com meus filhos, né? O Enzo, por exemplo, ó, o André falou que sim, estamos. Enzo não gostava de português. Ele, assim, matemática, eu nem consigo acompanhar os cálculos dele. Ele faz contas assim, que eu preciso calcular, ou preciso de calculadora, ele faz de cabeça. E eu falava para ele, Enzo, olha, e ele falava, ah, mãe, isso aqui é chato. Por exemplo, escrever um texto, né, elaborar alguma coisa. Eu falava para ele, Enzo, é chato porque você não conhece. Quando você conhecer, você vai passar a gostar. E aí eu fui mostrando para ele, né, ressignificando, lendo, e estudei um pouco mais português com ele nesse bimestre, e ele já começou a falar, tá vendo, mãe, já estou gostando mais. E a nota maior do bimestre dele foi português. Então, quanto mais a gente conhece algo, mais a gente tem autoridade, a gente conhece, a gente sabe usar, tem empoderamento, e a gente passa a gostar mais. Então, como trabalha a sua mente? Você possui uma mente e deve aprender a utilizá-la. Há dois planos em sua mente: o consciente ou racional e o subconsciente ou irracional. Lembrando aqui que o que o autor chama de mente subconsciente é também denominado hoje como inconsciente. Neurociência, psicologia, diferencia mente consciente e inconsciente. Por isso que eu também até
falo sempre inconsciente. Inconsciente e subconsciente é a mesma coisa. Estou falando aqui só para lembrar e deixar registrado para quem não tiver assistido a gravação do capítulo 1. Você pensa com a mente consciente. E o que quer que comumente pense será absorvido por sua mente subconsciente, que cria imagens de acordo com a natureza dos seus pensamentos. Incrível, né? O subconsciente é a saúde de suas emoções e também a mente criadora. Se você pensar coisas boas, acontecerão coisas boas. Se pensar coisas más, acontecerão coisas más. É assim que a sua mente funciona. A partir do momento que a gente pensa com a mente consciente, começa a gerar imagens que vão para a mente inconsciente. O ponto principal a fixar é de que a mente subconsciente, ao aceitar uma ideia, começa a executá-la. Gente, esse pedaço aqui eu tenho que falar com vocês. Vocês lembram que a gente falou isso no encontro passado? A mente inconsciente não questiona. A mente consciente, onde a gente acessa o neocórtex frontal, a gente pensa, raciocina, analisa. Essa parte da mente sabe se é dia, se é noite, o que é hoje, o que vai ser amanhã, né? O que a gente planeja para amanhã, o que foi passado, uma história nossa lá da infância. Mas a mente inconsciente não. Ela é atemporal e ela não questiona. Então, o que a gente pensa, cria-se uma imagem, vai para o inconsciente e ele se encarrega de fazer acontecer. O ponto principal a fixar é de que a mente subconsciente, ao aceitar uma ideia, começa a executá-la. Isso aqui, gente, grifem aí, circulem, para a gente não esquecer. É uma verdade interessante, sutil, que a lei do subconsciente funciona igualmente para as ideias boas e ruins. Essa lei, quando aplicada de forma negativa, é a causa de fracasso, frustração e infelicidade. No entanto, quando seus pensamentos habituais são harmoniosos e construtivos, você experimenta saúde perfeita, sucesso e prosperidade. Quando você começa a pensar e sentir da maneira certa, as consequências inevitáveis são paz de espírito e corpo saudável. O que quer que você defenda mentalmente e sinta ser exato, sua mente subconsciente aceitará e trará à tona em suas experiências cotidianas. Aquilo que você defende, aquilo que lá no seu íntimo, né, é verdade para você. A única coisa necessária é conseguir com que sua mente subconsciente aceite a ideia. E a própria lei que rege seu subconsciente lhe trará saúde, tranquilidade ou a posição que deseja. Você dá a ordem ou determinação e seu subconsciente fielmente reproduz a ideia que lhe foi impressa. A lei de sua mente é, em suma, a seguinte: você obterá uma reação ou resposta da sua mente subconsciente de acordo com a natureza da ideia ou pensamento que formou na sua mente consciente. Então, parte consciente, analisa, pensa, manda para o inconsciente e ele faz acontecer. Indiferente se é bom ou ruim. A mente inconsciente não tem essa capacidade de avaliar isso. Não tem julgamento de valores, de certo e errado, bom e mal. Os psicólogos e psiquiatras ressaltam que
Quando os pensamentos são transmitidos à mente subconsciente, as impressões se fazem nas células do cérebro. Logo que seu subconsciente aceita uma ideia, começa a pô-la em execução imediatamente. Opera por associação de ideias e utiliza qualquer fragmento de conhecimento que você reuniu em toda a sua vida para realizar o seu intento. Traz consigo o poder infinito, a energia e a sabedoria que existem dentro de você. Algumas vezes, pode trazer uma solução imediata para os seus problemas, mas em outras pode levar dias, semanas ou muito mais tempo. Seus métodos estão além de nossa compreensão. Alguém quer comentar esse tópico aqui? Pode abrir seu áudio, Joyce. Assim, tá. É interessante pensar, né, que a gente fica, às vezes, pensa que um pensamentozinho bobo não vai afetar nada, mas aí quando você começa a estudar e saber, puxa, não posso mais pensar daquele jeito, sabe? Porque assim, tive muito tempo esses pensamentos de menos-valia, de incapacidade. Falei, cara, eu não posso mais pensar assim. E a hora que eu paro e analiso, né, vendo de verdade que eu consegui muita coisa, entende? Então, assim, não procede, não é verdade isso. E eu vejo que nessa mudança de pensamento, que esse estudo, esse aprofundamento está trazendo para a gente, é justamente para validar a capacidade que cada um de nós tem de mudar isso, de acessar, sim, esse campo, claro. E varia, né? Tem horas que eu vou me sentir capaz, tem horas que eu vou duvidar um pouquinho e daqui a pouco passa. Mas o foco é a gente ser persistente, sabe? A gente não ficar naquele momento da dúvida. Se ela vier, porque vem, a gente é humano, a gente ainda está aprendendo, se ela vier, a gente não alimentá-la. A gente olhar, reconhecer e logo deixar que ela passe, sabe? Para poder não voltar atrás, porque eu vejo assim, a gente já está num caminho que a gente não pode voltar atrás. Se a gente voltar para trás, vai se perder tudo que a gente já conquistou. Né? Como a Kátia comentou no encontro, né? No primeiro encontro. Ela já tinha cocriado tantas coisas. Depois eu fiquei refletindo no que ela falou na questão do carro, né? Ela já tinha cocriado e acabou perdendo. E quantas vezes eu também já fiz isso? E outras pessoas aqui talvez tenham feito isso, né? Porque se a gente for se analisar, com certeza a gente vai encontrar alguma coisa que nós havíamos criado e depois a gente pode ter perdido por um momento de fraqueza, por uma dúvida, pelo ambiente, né? Por se deixar influenciar pela ambiência, por alguém que veio e falou: Nossa, mas você conseguiu. E assim, desmerecendo, desdenhando, e a gente acabou indo naquele barco. E onde a Validou, gente. Uhum, e aí a gente né? perdeu aquilo que a gente já tinha conquistado. Eu acho que isso é o que eu teria para colocar aqui, assim, esses recursos todos, bom disso. No momento é isso. Ou a gente consegue algo, se esforça, se dedica, fala, eu vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir, por exemplo, eu falo, vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir essa caixinha, me dedico, me esforço, né, mentalizo, porque quando eu consigo, pode ser que eu não me sinta merecedora de ter ela. Também, né? Isso também. Isso acontece muito. Isso a gente também vê muito isso no campo da constelação. Quando eu falo no campo, gente, da constelação, é porque a constelação ela mostra o movimento inconsciente. Ela não mostra aquilo que a gente quer. Né? Quando alguém fala, tipo, eu quero dinheiro, eu querer, eu quero. Eu falo, eu amo dinheiro, a pessoa fala. Mas quando coloca no campo, ou seja, a gente percebe movimentos inconscientes, sabe? Por isso que eu acho tão fantástico, e por isso que eu sempre falo aqui da constelação, porque ela mostra aquilo que é, lá no fundo. E às vezes a gente se esforça para conseguir alguma coisa, a gente se dedica, mas a gente não se sente merecedor. Por isso que tanta gente fala, eu ganho tanto dinheiro, mas a mesma velocidade que eu ganho, eu perco, do mesmo jeito que eu ganho, eu perco.
ou eu ganho uma promoção e aí o pneu fura e é exatamente o dinheiro que eu tinha ganhado. O pneu não, o carro estraga, né? O pneu furar não vai ser, né? Eu, às vezes, ou seja, aquele dinheiro sai. Porque talvez a pessoa não se sente merecedor, se merecedora. Isso é um exercício para todos nós fazermos. Eu estou me sentindo mesmo no direito de acessar e de ter toda a potência que é possível para mim, que está disponível para mim. Aqui ele fala que os psicólogos e os psiquiatras ressaltam que quando pensamentos são transmitidos à mente subconsciente, as impressões se fazem nas células do cérebro. Isso mesmo, né? São as sinapses que são formadas através do neocórtex, são feitas imagens, aí a gente acessa ali no sistema límbico as emoções, e aí colocou emoção, gente, aí o negócio já piora um montiquinho, né? Piora, tipo assim, potencializa. Se for uma coisa boa, potencializa para aquela coisa boa. Se for coisa ruim, potencializa também. Então, é isso. É essa continha aí, essa ciência, né? E eu ia comentar uma outra coisa aqui, que agora me fugiu, mas depois vem de novo. Opa. Mas alguém quer comentar alguma coisa? Ah, lembrei que eu ia comentar. Quando a gente pensa alguma coisa, gera uma imagem, né? E essa imagem é como que se imediatamente, em fração de segundos, milésimos de segundo, ela associa a todas as outras imagens que têm relação a ela dentro de nós. Entenderam? É como se fosse um arquivo. Eu gosto de falar que a nossa mente é como se fosse um grande arquivo. Sabe, aqueles fichários? Vocês lembram, gente, que você puxa a gaveta assim, aí tem as pastas suspensas? Aí você Aí tem puxa lá. Quem trabalhou em indústria há muito tempo, acho que ainda tem, né? Acho que ainda existe. Aí tem a pasta suspensa, que elas são fechadas e tem um ganchinho de lado, ficam penduradas. Aí você puxa as gavetas e aí fica as pastinhas. Cada pastinha é com uma informação, ou um assunto ali. Então, a nossa mente é como se fosse esse fichário, esse arquivo, que dentro de cada pastinha, de cada gaveta, tem várias pastinhas e cada pastinha guarda um tipo de informação. Informação de dor, informação de alegria, de saúde, de bem-estar. Se eu perguntar para vocês aqui agora, relata para mim 50 experiências suas em que você sentiu bem-estar. Vocês vão demorar a pensar isso. Pode ser que alguns vão falar assim, nossa, eu nem tenho isso tudo na minha mente. Só que para sua mente inconsciente, em fração de segundos, ela puxa ali aquele arquivo, abre a pasta e tem muito mais. É porque dentro de nós está registrado aquilo que é realmente maravilhoso. E para ela, não. Acessou, fez aquele processo neural, ela registra. Está lá guardado. Entendeu? Então, quando eu penso, tipo, suponhamos, eu penso numa vida próspera, ou numa vida abundante, vem uma imagem, e essa imagem já vai buscar tudo que tiver dentro de mim, todas as experiências, tudo que está guardado nesse arquivo. Se for coisas boas, vai se fortalecer. Se for coisas ruins, se eu tiver medo, aí eu sinto o quê? Sinto alegria, sinto medo, vai associar essas informações. Entendeu? Aí, mais ou menos. Alguém quer ler? Quer que eu continue? 2 horas da manhã, minha vida da mulher. Pode continuar, porque estou sem PDF aqui. Tá bom. Então, vou continuar.
A diferença entre os termos consciente e subconsciente. É preciso ressaltar que não existem duas mentes distintas. Trata-se apenas de duas esferas de atividades dentro de uma única mente. Sua mente consciente é a parte racional. É a área da mente que escolhe, faz opções. Por exemplo, você escolhe os livros que deseja ler, a casa em que deseja morar, a companhia que deseja ter em sua vida. Você toma todas essas decisões com a mente consciente. Por outro lado, sem qualquer decisão consciente de sua parte, seu coração é mantido automaticamente a funcionar e os processos de digestão, circulação e respiração processam-se normalmente, executados por seu controle consciente. O seu subconsciente aceita tudo o que lhe é impresso e aquilo que você conscientemente acredita. Ele não especula sobre as coisas como a sua mente consciente e não lhe apresenta argumentos de controvérsia. A mente subconsciente é como a terra que aceita qualquer espécie de semente, boa ou má. Os seus pensamentos são ativos e podem ser comparados a sementes. Pensamentos negativos e destrutivos continuam a fervilhar negativamente na sua mente subconsciente. E na devida ocasião virão à tona na experiência exterior que lhes corresponde. Lembre-se, a sua mente subconsciente não se preocupa em demonstrar se seus pensamentos são bons ou maus, verdadeiros ou falsos, limitando-se a reagir de acordo com a natureza dos seus pensamentos ou sugestões. Por exemplo, se você aceita algo como verdadeiro, mesmo que seja falso, sua mente subconsciente o aceitará como verdadeiro e tratará de provocar os resultados que devem necessariamente seguir-se, porque você conscientemente aceitou o fato como verdadeiro. Uma hora se concretiza, vem à tona, vem para fora. Interessante essa parte, porque ele nos lembra que não são duas mentes, né? Nós não temos aí duas mentes dentro de nós. É uma mente só, mas são acessos de informações um pouco diferentes. Jung trouxe para nós o arquétipo da mente como um iceberg. Você sabe o que é um iceberg? Um iceberg, né? É uma grande geleira no meio do mar. Então, quando a gente olha ali, a gente só vê, suponhamos que isso aqui é o nível do mar, e aqui tem uma ponta da geleira. E a gente olha e a gente acha que só tem isso aqui. Mas, na verdade, isso que está aparecendo é só uma ponta de uma geleira que está abaixo do nível do mar. Então, é uma geleira só. O iceberg é um só. Só que a gente vê de duas formas, né? Tem uma parte que está à mostra e outra que está imersa. E Jung mostrou para nós, trouxe para nós essa correlação de que a parte de cima do iceberg é comparada à mente consciente. E a parte submersa é a inconsciente. Não por acaso, a parte que a gente vê é só a ponta, é só um pedaço, é pequeno, em comparação a toda a parte que está submersa e que sustenta aquela parte. Tal qual é a nossa mente. A mente consciente,
ela é como se fosse a parte pequenininha do iceberg. Não é tudo que a gente tem de informação. Mesmo a gente sabendo tanta coisa, a gente estudando, tendo acesso a tantas informações, ela é só a ponta. A mente inconsciente que guarda todas as informações, ela guarda muito mais informação, tem muitas, né, tem muita mais coisas guardadas ali. Ela é muito maior. Porque ela guarda tudo. Tudo. Entenderam? Eu acho incrível isso, né? Teve um dedinho de prosa que eu fiz, deve ter sido o terceiro ou quarto, foi logo no início, dos primeiros dedinhos de prosa, que foi sobre a mente. E eu mostrei lá um desenho do iceberg. Alguém quer comentar alguma coisa aqui? Andréia, Aurélio, Adriano, Bruno. Não? Se não quiserem, a gente segue, mas se vocês quiserem, para mim é um prazer ouvir vocês. Podemos continuar, então? Quer seguir, Andréia? Quer que eu leia? Quer ler? Ó, Joyce, a Joyce gosta de ler. André também, a Aurélia, todos vocês. Quem quiser ler, fica à vontade. Posso ler então, Karine? Pode. Então, Se quiser vamos lá. ler, fica à vontade. O meu é diferente do seu, né? Como você já colocou, o meu eu estou lendo pelo PDF. Vai dar diferença em algumas palavras, mas vamos lá. Não tem problema, não. Experimentos feitos por psicólogos. Psicólogos e outros profissionais realizaram inúmeras experiências com indivíduos em transe hipnótico. A pesquisa demonstrou claramente que a mente subconsciente não faz as seleções e comparações necessárias ao processo de raciocínio. Ela aceita quaisquer sugestões, por mais falsas que sejam. Tendo aceito, reage de acordo com a natureza da sugestão recebida. Dando um exemplo de como ela é sugestionável, se um hipnotizador experiente sugerir ao sujeito que ele é Napoleão Bonaparte, ou mesmo um gato ou um cão, ele representará esse papel com incrível precisão. Por um breve espaço de tempo, sua personalidade é mudada. Ele acredita ser o que o hipnotizador disser que ele é. Gente, aqui eu lembrei de alguns anos atrás, ia no programa do Gugu, um hipnotizador que fazia isso com as pessoas, né? Ele hipnotizava, falava que aquela cebola era uma maçã e a pessoa mordia aquilo como se fosse uma maçã. Depois, quando passava o transe, ela via que estava mordendo uma cebola e não uma maçã. Não sei se vocês se lembram disso, né? E as pessoas achavam que era show, né? Uhum, sim. De fato, aquilo a gente chama de hipnose de palco, né? Mas é real, aquilo é real. É verdade. Um hipnotizador hábil pode sugerir a um de seus voluntários que esteja em estado hipnótico que suas costas estão coçando, que o nariz está sangrando, a outro que ele é uma estátua de mármore, e ainda a outro que ele está congelando em temperatura abaixo de zero. Todos eles seguirão a linha da sugestão específica que lhe foi dada, ignorando por completo todos os demais aspectos do ambiente, que não digam respeito à sugestão hipnótica. Esses exemplos simples mostram a diferença entre a mente consciente, raciocinadora, e a subconsciente, impessoal, não seletiva, e que aceita como verdade tudo aquilo que a primeira aceita como tal. Daí, a importância de ter pensamentos, ideias e premissas que abençoam, curam, inspiram e lhe enchem a alma de alegria. Gente, deixa eu só fazer uma pequena observação, porque sobre hipnose, tá? Que não é o foco aqui, mas ele está só mostrando quanto que a mente inconsciente obedece, né?
Mas eu quero falar, porque eu sei que outras pessoas, o pessoal lá do grupo for assistir, pode ser que tenha essa dúvida. Dá medo, né, de hipnotizadores quando a gente lê isso. Então, eu quero lembrar vocês o seguinte. Eu trabalho com hipnose e tenho formação na hipnose clássica, que é essa que ele deu exemplo aqui, e na clínica. Na hipnose clínica, a gente não precisa chegar baixar a frequência das ondas cerebrais tanto quanto na hipnose clássica, certo? O resultado é o mesmo. A hipnose clínica, ela foi desenvolvida por um médico, neurologista, o Dr. Milton Erickson, psiquiatra também, e ele tinha problema de saúde. Na hipnose clássica, normalmente dá um comando, encosta na pessoa, né? Porque associa o comando ao toque. E ele não conseguia ir e fazer esse toque nas pessoas. Então, ele estudando sobre as ondas cerebrais, ele entendeu que não precisa aprofundar tanto para resolver tudo que precisa. Então, tem essas duas hipnoses. E o que eu quero dizer para vocês? Hoje já entende-se que a gente aceita e a gente recebe todos esses comandos e executa, sim. Porém, existe algumas que não vão, nós não vamos obedecer. Por quê? Porque algumas que vão ferir valores muito profundos nossos. Entenderam? Então, existe um limite. Outra coisa é que todas as pessoas são hipnotizáveis. Mas não quer dizer que uma pessoa, um hipnólogo, um hipnotizador, ele hipnotiza todas as pessoas. Então, suponhamos que o Bruno é um hipnotizador aqui, ele trabalha com hipnose. Se dentro da gente a gente não sentir uma conexão, eu, por exemplo, suponhamos que o Bruno, eu consigo ouvir a voz dele, consigo me entregar. Pode ser que a Andréia, não, entenderam? Porque tem essa conexão interna e que a gente chama até de formação do campo, do inconsciente, assim, tem um refinamento, algo aí, entenderam? Então, pode ser que a Maria vai hipnotizar e eu não vou conseguir me permitir ser hipnotizada por ela. Existe essa relação de confiança, entenderam? Que para a gente se permitir passar por um processo de hipnose, eu só consigo entrar em transe hipnótico se eu tiver confiança naquela pessoa que está hipnotizando. Entenderam? Eu estou falando isso aqui só para não ficar uma coisa assim, dar aquele medo, né? Nossa, eu não quero, vai que me hipnotiza e que fala coisas para eu fazer coisas absurdas. Se você tiver a confiança, aquela pessoa vai dar sua mão para você. Quer perguntar alguma coisa, Bruno? Você abriu o seu áudio? É a mesma coisa na regressão, não? Mesma coisa. A regressão é uma hipnose também, né? Baixa a frequência de onda cerebral e acessa informações do inconsciente. Certo? Certo. Vamos seguir? Vamos lá. O que é mente objetiva e mente subjetiva? Às vezes, a mente consciente é chamada de mente objetiva, porque trata de objetivos externos. Ela percebe o mundo objetivo. Como meio de observação, utiliza os 5 sentidos físicos. É a orientadora e diretora de seus contatos com o ambiente. Obtemos conhecimentos por meio dos 5 sentidos. Ela aprende pela observação, experimentação e educação, conforme já assinalado. Sua maior função é a do raciocínio. Suponhamos que você é uma das centenas de milhares de turistas que visitam todos os anos o Grand Canyon. Você chegaria à conclusão de que se trata de uma das mais notáveis maravilhas do mundo. A conclusão se basearia na observação da profundidade do local, na forma complexa das formações rochosas, no belo jogo de cores criado pelos diferentes estratos geológicos. Temos, nesse caso, o funcionamento da mente objetiva. A mente subconsciente é, frequentemente, denominada de mente subjetiva.
ela está ciente do ambiente externo, mas não por meio dos sentidos físicos. Percebe pela intuição. É a sede das emoções e o repositário da memória. E cumpre suas funções mais altas quando os sentidos físicos estão inativos. Em outras palavras, é a inteligência que se dá a conhecer quando a mente objetiva suspende suas atividades ou se encontra em um estado sonolento, modorrento. A mente subjetiva vê sem usar os órgãos naturais da visão. Possui a capacidade de clarividência e clareaudiência. Pode ver e ouvir fatos que estão ocorrendo em outros locais. E pode deixar o corpo, viajar para terras distantes e trazer informações que são, não raro, as mais exatas e de caráter o mais verdadeiro. Graças a ela, você pode ler os pensamentos dos outros, saber o conteúdo de envelopes fechados ou intuir as informações gravadas em um disco de computador sem usar o drive. Interessante, né? Vou terminar, tem só um pedacinho. Quando compreendemos a interação entre as mentes objetiva e subjetiva, estamos em melhor situação para aprender a verdadeira arte da oração. Interessante, né, Karine? Pensar assim, que eu acho assim, uma mente treinada que consegue fazer isso, né? Assim, a mente consciente seria isso, talvez a mente consciente mais treinada, melhor treinada, conseguir acessar essas informações através da mente subconsciente. Então, quando ele fala aqui que a mente subconsciente é uma parte subjetiva, que é aquela inteligência que a gente acessa quando está com a mente objetiva, consciente parada, ou quando a gente está com aquela pequena sonolência. Um exemplo sabe quando a gente, por exemplo, termina de almoçar e parece que baixa um pouquinho assim? Sim, uma preguicinha. Aquele momento a gente já está na mente inconsciente. É claro que o tempo todo a mente consciente está funcionando, tá? Na hipnose, o que a gente faz? A gente tem frequências de ondas cerebrais. Então, por exemplo, a gente tem a frequência alfa, beta, delta, teta, entende? Tanto que o Theta Healing é uma técnica em que a gente trabalha curas, a gente trabalha a terapia na onda teta. E na hipnose clínica, o Dr. Milton Erickson entendeu que quando a gente está nesse momento, nessa sonolência, quando a gente deita para ouvir uma meditação que a gente relaxa, a gente já está em alfa. E em alfa a gente já consegue acessar a todas as informações que a gente precisa. Entendeu? E ali não é que a gente só está na mente consciente quando a gente está relaxado, está com esse leve soninho, assim, né? Às vezes a gente até vê umas estrelinhas assim, né? Não é só nesse momento, mas é que nesses momentos a gente pode dar comandos, ressignificar muitas histórias, a gente pode acessar muitas informações da nossa mente. E quando ele fala aqui que a nossa mente subjetiva, a minha tradução está um pouquinho diferente da sua, mas é a mesma coisa, que ela consegue acessar informações, mesmo que a gente não tenha visto. Sim. É porque, através da nossa mente inconsciente, a gente consegue acessar o inconsciente a nosso redor, o inconsciente coletivo. Entendeu? Então, nisso eu pensei assim, no caso de um treinamento, mas nem precisa de treinamento, não seria? Acho que nem precisa, né? Você indo, assim, talvez nem seja necessário um treinamento, é só você estar nessa zona alfa de relaxamento, que você já conseguiria acessar essas informações? Ó, quando a gente quer refletir, buscar uma resposta de algo, agora a gente sabe, aqui por enquanto está trazendo conhecimento, mais para frente vão ter alguns exercícios. Então, olha só, você agora sabe, a gente sabe que nessa onda alfa, tipo assim, baixou a frequência cerebral, que nós agora aqui estamos em estado de alerta, que a gente chama, certo?
No estado de alerta, quem está no comando é a mente consciente. Quando a gente já vai assim baixando essa frequência, quem entra no comando é a mente inconsciente. Não quer dizer que desligou a outra, só está no comando. Então, quando a gente senta, relaxa, faz uns exercícios de respiração. Né? Quando eu aplico exercício em vocês, eu falo, vai respirando, calma profundamente. À medida que a gente vai respirando, trazendo atenção para dentro, a gente faz o quê? Baixa a frequência de onda cerebral. Ali você joga uma pergunta para você, entende? E ali você espera, você acessa aos poucos. Às vezes o que a gente não consegue, por quê? Porque a gente fica ansioso. Aí a gente sai desse estado e volta para o estado de alerta. Ai, meu Deus, cadê? A resposta não veio ainda. Pronto, saiu da frequência da alfa e já veio para o estado de alerta. Entendeu? Porque, na verdade, inclusive, toda hipnose é auto-hipnose. Não existe hipnose. Entende? Ou seja, a gente que se permite. Esse treinamento que você falou é importante, mas é um treinamento que a gente mesmo faz com a gente. Fazendo exercícios de relaxamento, aprendendo a trazer presença para o corpo. Meditando, né? Na meditação a gente consegue isso. Isso aí, as meditações. Agora, é incrível, né? O quanto que a gente consegue acessar de informações. Sim. Através da nossa mente. Né? Meu Deus, que maravilha. Alguém quer comentar alguma coisa aí? Nesse pedacinho aí? Posso continuar, então? Sim. Tá. Ou mais um subtítulo. O subconsciente não pode raciocinar como a mente consciente. A mente consciente não tem capacidade para questionar ou contestar o que lhe dizem. Se lhe fornecem informação errada, ela a aceitará como verdadeira e trabalhará para tornar correta a informação. E também fará suas sugestões, mesmo as falsas, se materializarem como situações, experiências e eventos. Tudo o que lhe aconteceu foi resultado de pensamentos gravados na mente subconsciente por meio de crenças. Se você lhe forneceu conceitos errôneos ou distorcidos, é de importância urgentíssima que os corrija. A maneira segura de fazer isso consiste em fornecer-lhe pensamentos construtivos, harmoniosos. Repetidos frequentemente, ela os aceita. Dessa maneira, você pode formar hábitos de pensamento e vida novos e mais sadios, uma vez que a mente subconsciente é a matriz do hábito. O pensamento habitual da mente consciente abre sulcos profundos na mente subconsciente. Se os pensamentos costumeiros são harmoniosos, pacíficos e construtivos, a mente subconsciente responde criando harmonia, paz e situações construtivas. Você já foi dominado pelo medo, pela preocupação e outras formas destrutivas de pensamento? O remédio consiste em reconhecer o poder do subconsciente e resolver que vai ter liberdade, felicidade e saúde perfeita. A mente subconsciente, criativa e una com a mente divina, passará a criar o clima de liberdade e felicidade em que você resolveu que viveria. O imenso poder da sugestão. Pelo que você pode depreender do que foi exposto, a mente consciente é uma espécie de vigia do portão. Uma de suas funções mais importantes é a de proteger o subconsciente de impressões falsas. A razão por que isso é tão importante retroage a uma das leis básicas da mente. A mente subconsciente é extremamente sensível às sugestões. Como você sabe, ela não faz comparações nem estabelece contrastes.
não raciocina nem pensa por si mesma. Essa última função cabe ao consciente. Não, ela simplesmente reage às impressões que lhe são transmitidas pelo consciente. Nem decide, nem escolhe entre diferentes cursos de ação. Aceita meramente o que lhe é dado. A sugestão possui uma força imensamente poderosa. Imagine que você está a bordo de um navio, que balança um bocado de um lado para o outro. Você se aproxima de uma passageira de aparência tímida e diz: Ei, você não parece bem. Seu rosto está praticamente verde. Acho que vai ficar enjoada. Quer que a ajude a ir até o seu camarote? A passageira empalidece. A sugestão dada sobre o enjoo no mar liga-se a seus próprios medos e pressentimentos. Ela o deixa acompanhá-la até o camarote. Chegando lá, sua sugestão negativa, que ela aceitou, transforma-se em vômitos. Meu Deus. Isso é muito sério, né? E isso não precisa nem estar em teta, alfa, nem nada. Só para vocês entenderem quanto que a mente inconsciente ela aceita os comandos. Por isso que é muito importante a gente prestar atenção nas letras das músicas que a gente ouve, nos canais de TV que a gente assiste. Quer dizer, eu nem assisto TV mais. Tem, sei lá, uns 14 anos que eu não assisto TV. Não sei nem. Tem muito artista aí, gente, que eu nem conheço. Sabe? Não assisto. E a primeira coisa, e eu parei de assistir por causa disso. Porque eu assistia as coisas nas novelas e chorava junto, ficava mal com aquilo, sendo que era novela, gente. Claro que eu estava saindo de um episódio de depressão, né? Tem todo um contexto aí. Mas foi uma das primeiras ações que eu fiz para eu me curar. Uma das primeiras, desligar a TV. Por muito tempo na minha casa não tinha nem TV. Aliás, tinha uma TV de 14 polegadas, porque o Taz já não é também de TV. Aqui na minha casa só a TV é ligada por causa das crianças. Nós não assistimos. A não ser que eu vá assistir um documentário, algo assim que eu vou ligar, eu vou lá para assistir. A gente tem que ter cuidado. Porque muitas das informações dos telejornais, das novelas, são sugestões da nossa mente. Entendeu? O inconsciente guarda as informações. Lembra das gavetas? Lembra dos arquivos? Né? Então, por exemplo, se alguém fala para você, principalmente se for pessoas que têm autoridade sobre nós. A autoridade aqui não é de mandar, mas é que a palavra delas tem peso sobre nós. Um líder religioso, por exemplo, espiritual, ele não manda em você, por exemplo. Uma pessoa católica, o padre não manda, né? Mas ele tem autoridade para aquela pessoa. Então, o que o padre fala, o católico valida. O que o pastor fala, o evangélico valida, porque ele tem autoridade. É uma, não de hierarquia, mas de peso, né? Então, principalmente os nossos pais, professores, né? E quando a gente sugere para alguém ou para a gente mesmo, o inconsciente vai lá e faz. Quando a gente está começando jornadas, jornada do chá, jornada do perdão, jornada de qualquer coisa, no início eu fico caladinho, porque eu não gosto de sugerir, porque eu já sei que dependendo do que eu falo, eu estaria sugerindo. Isso é muito sério, gente. Eu acho que a gente tinha que gastar um tempo na nossa vida em estudar o poder da sugestão. Aí as pessoas cantam, né? Ai, que foi embora, que nunca mais voltou. E, né, o que o povo chama aí na sofrência, né? Que eu não sei nem dar exemplo de músicas atuais. Então, tá cantando aquilo, tá sugerindo. Tá sugerindo. E o inconsciente obedece.
Gente, isso é sério demais. E a gente precisa lembrar isso, explicar isso para as pessoas. Quem tem filhos tem que falar isso com os filhos. Tem que prestar atenção no que os filhos assistem. Não dá para a gente impedir tudo, né? Não dá. Meus filhos assistem coisas que eu não gostaria. Tipo, não que não seja da idade deles, não é questão de faixa etária, mas é de linguagens. E às vezes eu não gostaria. Eu falo para eles, eu trago consciência para eles. Algumas coisas eles já pararam de assistir, mas outras não. Ai, gente, é isso. Uma sugestão. Nossa, Olhou de longe, é a mesma coisa quando alguém poderia ter fala assim, olhado nossa, para lá. você está tão bem, né? Aí a pessoa já fica bem também, não é? Sim. Ela dá uma plumada, vocês já perceberam? Vocês já perceberam? Chega perto de alguém e fala, nossa, fulano, você está tão bem. Vocês vão ver que o sorriso largueia, sabe? Que a postura O olho muda, brilha. o olho brilha, é isso mesmo. Poder da sugestão. E se alguém fala que algum alimento vai fazer mal, né? Se alguém fala assim, olha, quem faz tal coisa tem tal resultado. Quem come tal coisa vai ter tal problema de saúde. As pessoas validam. A gente tem que estar no estado de presença. No nosso estado de presença, a gente questiona e avalia e filtra. A única, tipo assim, são as duas blindagens que a gente tem: evitar, mas a gente não vai conseguir evitar tudo, 100% o tempo todo, e estado de presença. Espera aí. Isso aí que a pessoa está falando, isso é dela, isso não é para mim. Entende? Aí a gente vai fazendo essa análise dentro da cabecinha da gente, a gente não deixa que entra como uma verdade absoluta para o nosso inconsciente. Estado de presença. Se tem algo que eu acho que todo mundo, que eu recomendo e sugiro que todo mundo pratique, gente, é estado de presença. Prestar atenção no que as pessoas estão falando, no que está acontecendo à sua volta, estar no aqui. O estado de presença que nos leva a começar a questionar o que a gente vai validar ou não. Entendeu? Isso em tudo, né, Karine? Em É tudo. em tudo, em tudo. Eu vejo assim, até mesmo que eu partilhei com vocês, né, no primeiro dia, na questão do tratamento de saúde, né? Tem pessoas que estão validando tanto a parte negativa e pesada desse diagnóstico, que cada vez mais ela está se diminuindo, né? A gente, assim, percebe que cada vez vai se diminuindo mais, eu não vou conseguir, não estou enxergando bem, tá? Sabe, assim, os aspectos negativos, né? No físico, que às vezes acontecem. Só que, assim, eu já tive tudo que é sintoma, todos, né? Todos. Só que eu nunca aceitei para mim, desde o princípio, que eu ia piorar, entende? Eu sempre tive para mim que aquilo era o momento, mas que eu não ia ficar ali. Tanto é que eu não falo, uma coisa que eu me observo muito desde o início do diagnóstico é de não tomar posse dessa doença, desse nome de doença. Tipo assim, ai, eu tenho, eu sou, sabe assim? E eu já falei mesmo no grupo, tentei colocar para eles isso, para que eles também não fiquem nessa de validar, porque se eles vão validando, vai de encontro com isso aqui que está falando, né? Você vai validando aquilo, vai cada vez piorando mais, vai se afundando mais. E eu acho que, assim, como eu estou hoje, me sentindo bem, sabe, perto de um momento, de fases que eu já tive, é porque eu não me permiti ficar lá, ou ficar validando o que as pessoas me falavam, o olhar de misericórdia, de piedade das pessoas, porque elas olhavam assim para mim, nossa, coitada dela. Eu escutei isso, eu fui fazer tratamento em casa de oração, e eu tinha que ser transportada em cadeira de rodas, né, dentro dos espaços. Era para tomar passe de cura, para essas coisas todas que acontecem, né? E eu tinha que ir de cadeira de rodas, porque eu não estava em condição de andar naquele momento. Eu estava muito mal. E foi bastante tempo.
sabe? Foi um longo tempo. Mas eu não quis ficar lá, eu não me permiti ficar lá. E quando as pessoas vinham com aquele olhar negativo, por um tempo, eu validei. Eu validei por um tempo aquilo. Mas até que caiu a ficha, eu falei, não, peraí. Não pode, eu não posso concordar com isso que as pessoas estão falando. Eu sou, mas eu consigo sair, eu tenho um Deus que me ama. Eu sou filha de Deus perfeito, então eu também sou perfeita. Aí eu comecei a trabalhar isso, devagarzinho, devagarzinho, e fui conseguindo sair daquele momento. Tanto que, como eu falei no primeiro dia, né, uma amiga falou para mim, olha, você é um milagre. E essa mesma amiga, que sempre esteve bem, né, ela teve diagnóstico com pouquíssimos sintomas, então ela nunca teve problemas de locomoção, ela me relatou nesse mesmo dia que ela está com perda de massa encefálica, tem lesões novas, ia ter que mudar de medicação e está tendo problemas na parte cognitiva. E no meu caso, o físico que aparentava, hoje não estou mais naquela situação de cadeira ou de andador, e a parte de memória, de massa encefálica, né? Tudo isso eu não tive perda nenhuma, mesmo com tanto tempo de diagnóstico e chegando a ouvir do médico estar secundariamente progressiva. Na última consulta, ele falou, não, você agora... Um outro perguntou, não, a Joyce não é mais secundariamente, agora ele é primariamente. Tipo assim, já houve digamos que um retrocesso. E acho que vem, assim, confirmar na minha vida isso aqui. Né? Pela minha vida, isso aqui. Sabe que o grau de depressão que eu tinha era incurável, né? Quantos anos, Aline, você lutou dentro da O depressão, médico contra a mesmo depressão? falou para mim, olha, eu não contabilizo muito, porque o que que acontece? Quando eu me dei que estava com depressão, eu já estava antes, eu não tinha percebido, entende? Assim, Uhum. da correria, do dia a dia, mas eu fiquei ali uns 2 anos bem mal, sabe? Mal, assim, precisei tomar muita medicação, precisei ficar internada no CAPS da minha cidade, né? Teve uma vez que eu só não consegui uma internação no hospital psiquiátrico, porque não tinha vaga, na cidade vizinha. E o que que acontece? Eu não validei isso para mim, entende? Acho que não tem cura. E até hoje eu falo, para mim não existe nada que não possa ter cura. Não desrespeitando a medicina, os médicos, entende? Não desrespeitando eles, porque o que eles falam é baseado em evidências científicas deles, os estudos deles. Mas o poder da nossa mente, no sentido da nossa centelha divina, nossa capacidade é tão grande, né? Nós somos capazes de operar milagres. Jesus Sim. falou, né? Todos aqueles milagres que ele estava fazendo, nós seríamos capazes de fazer também, até mais. Então, então eu não validei. Não, eu vou me curar. Não, eu vou me curar. Né? Então, quando alguém fala, ai, quem, por exemplo, quem é bariátrico sempre passa mal. Não, peraí. Ok. Se isso é verdade para alguém, ok, mas eu posso escolher que isso não seja verdade para mim. Entende? Ah, quem estava obeso não pode correr, lembra? Eu dei o exemplo do joelho. Oi, peraí. Eu posso escolher que a minha verdade seja diferente. E, gente, o corpo realiza aquilo que a mente manda. Nosso corpo é só uma marionetezinha para a nossa mente. Inclusive, existe um ditado antigo aqui na minha região, não sei se vocês conhecem, a minha mãe que falava por muitos anos, tem muito tempo que ela não fala isso, mas eu lembro dela falar isso, quando a cabeça não dá, o corpo padece.
né? Ou seja, quando a cabeça não está no controle, não está coordenando, não está tomando as decisões certeiras, melhores, o corpo padece. Por quê? Corpo e mente formam um sistema único, é um pressuposto da programação neurolinguística. Então, gente, acreditem, nós podemos mudar qualquer coisa na nossa vida. Qualquer. Alguém mais quer ler, gente? A Andréia ou o Bruno? Ela, não, ela tem que. Eu olhei aqui, você saiu do telefone. Isso é assim. Esse ano eu estou de empregado. Eu posso ler também um pouco. Quer que eu leia para trocar com você um Sim, pouco? pode ler, pode A ler. André falou que não quer, então eu vou ler um pouco. Lembrando que a minha versão aqui, a tradução é diferente. Reações diferentes à mesma sugestão. É exato que pessoas diferentes reagirão de maneiras diferentes à mesma sugestão, por causa dos seus condicionamentos ou crenças subconscientes. Por exemplo, se você se dirige a um marinheiro no navio e lhe diz em tom de simpatia: meu caro amigo, você parece muito doente. Não está passando mal? Tenho a impressão de que você vai enjoar. De acordo com o seu temperamento, o marinheiro vai rir da sua piada ou vai ficar levemente irritado. Neste exemplo, sua sugestão é para ouvidos surdos, pois ela se associa na mente do marinheiro com a sua própria imunidade ao enjoo. Portanto, não há medo nem preocupação, e sim confiança em si próprio. O dicionário informa que sugestão é o ato ou estado de colocar alguma coisa na mente de alguém, o processo mental pelo qual o pensamento ou ideia que se sugeriu é recebido, aceito e posto em prática. Vou só terminar aqui e a gente comenta. Tá? Onde que eu parei aqui? Em prática. Eu olhei para vocês e estou pensando, posto em ação. Você deve sempre lembrar-se de que uma sugestão não pode impor à mente subconsciente algo que esteja contra a vontade da mente consciente. Ou seja, se a mente consciente não acredita, alguém vai falar e não vai validar. Em outras palavras, sua mente consciente possui o poder de rejeitar a sugestão dada. No caso do marinheiro, por exemplo, ele não tinha medo de enjoo. Convencera-se a si próprio de sua imunidade e a sugestão negativa não tivera o poder de transmitir-lhe medo. A sugestão ao outro passageiro, no entanto, trouxe à tona o seu medo latente de enjoo. Cada um de nós possui os seus próprios medos interiores, crenças e opiniões. E essas premissas interiores regem e governam as nossas vidas. Uma sugestão não possui nenhum poder intrínseco e de nada é capaz enquanto você não a aceita mentalmente. Isso faz com que os seus poderes subconscientes fluam no caminho limitado ou restrito, de acordo com a natureza da sugestão. A gente até acabou falando um pouco disso já, né? Se você está em estado de presença, bom, se você não acredita, não acredita. Por exemplo, eu posso falar com você, Joyce. Nossa, Joyce, seu cabelo é loiro. Seu cabelo tá, né? Se você está tão determinado de que não é, você vai falar, não, Karine, você está enxergando, tem algum problema aí na sua visão, né? Certo? Então, a gente, ou seja, você, de acordo com suas crenças internas. E outra forma é questionando. Peraí, o que a Karine está falando tem fundamento? Tá mesmo? Ah, não, isso aí, sabe? Então, a gente questiona. É uma forma, né? Por isso que o estado de presença e mudando as nossas crenças fazem toda a diferença.
na nossa vida. Vai depender do quanto a gente acredita e do Hein, quanto a gente Karine? está. E assim, é importante isso nesse ponto, só para reforçar, né? Que é para a gente conseguir se blindar, se proteger de comentários que vêm. Porque vem comentários, as pessoas gostam de julgar, de criticar, e a gente tem que também ter essa firmeza de se proteger, ser firme, ainda mais esse processo que a gente está fazendo aqui de mudar crenças, de reconhecer crenças, e da gente conseguir acessar esse poder maravilhoso dentro das nossas mentes, mais do que em outras épocas da vida, agora a gente vai precisar se blindar quanto a isso. Uhum, Porque exatamente. senão as pessoas vão, assim, até porque eu vejo assim, pelo que eu já andei lendo mais à frente, que eu cheguei até mais à frente e dei uma parada para acompanhar o grupo, os milagres vão começar a acontecer. Assim, os milagres que eu me refiro são as mudanças, né? Uhum. Na gente mesmo, no nosso entorno, na nossa realidade. E as pessoas, até mesmo as mais próximas, ao ver essas mudanças, elas provavelmente questionarão, duvidarão e poderão vir com essas falas, né? Descrentes, questionando, perguntando, mas como assim? Você, sabe assim? E a gente vai precisar ter essa firmeza, fazer esses questionamentos para a gente não sair por muito tempo dessa nossa mudança. Já ir trabalhando as nossas crenças para nos firmarmos. Sim, Por que que o marinheiro, por exemplo, poderia rir ou ficar um pouco irritado? Porque dentro dele já está muito alinhado, já está trabalhado, de acordo com as experiências dele, de acordo com o que ele se desenvolveu, as estratégias que ele desenvolveu, para não ficar enjoado. Entende aqui, no exemplo do sim, livro? Então, o que que vai nos colocar firmes? Questionando as nossas crenças, restabelecendo, realinhando o nosso sistema de crenças e tendo clareza de que, gente, a primeira coisa é ter clareza de que a gente que está conhecendo isso aqui, meio que nada contra a maré. Entende? Então, é caso de algumas pessoas rirem, debocharem, questionar, falar que a gente está ficando doido, que a gente está ficando maluca, ficar com pena da gente, nossa, está iludida, entende? E está tudo certo. Por quê? Dentro do mapa delas, que na programação neurolinguística a gente chama de mapa, dentro do sistema de crenças dela, é, o que a gente está propondo é muito expansivo. Então, quando você fala lá com as pessoas que estão em tratamento que é possível se curar, sendo que elas leem notícias de que não tem cura, para elas é demais, porque o sistema de crenças delas validaram, sabe? Elas estão ali presas naquelas informações e tá tudo bem. Tá tudo bem no sentido de que, se é verdade para elas, não vai adiantar a gente querer colocar uma outra verdade lá dentro, a não ser que elas se abram para questionar as suas próprias verdades. Né? E firmar-se em quem já conseguiu resultados que a gente busca. Né? Quando a gente pensa assim, nossa, existe alguém que conseguiu se curar de alguma doença que não tem cura? Né? Que tem um título que não tem cura? Ai, então, se foi possível para uma pessoa, é possível para mim também. Entendeu? Quer que eu termine? Vou ler esse pedaço aqui, pode. Como ele perdeu o braço. Aqui é um exemplo, né? Uma história de alguém. De dois em dois ou 3 em 3 anos, realizo uma série de conferências no Fórum da Verdade em Londres, em Keston Hall. Esse fórum foi fundado por mim há alguns anos. Sua diretora, a doutora Evelyn Fleet, contou-me sobre um artigo que apareceu nos jornais ingleses a respeito do poder da sugestão. Dizia o artigo que, por um período de 2 anos aproximadamente,
um homem fez a seguinte sugestão à sua mente subconsciente: daria meu braço direito para ver minha filha curada. Nossa, gente, até torce meu estômago. Parecia que a sua filha sofria de uma forma paralisante de artritismo, juntamente com uma espécie de doença de pele considerada incurável. O tratamento médico não conseguira aliviar o estado da jovem. O pai desejava intensamente a sua cura, a ponto de formular seu desejo nas palavras acima. A doutora Evelyn Fleet contou-me que o artigo do jornal informara que um dia a família estava passeando quando o carro chocou-se com outro. O braço direito do pai foi arrancado do ombro e imediatamente desapareceram o artritismo e a doença de pele da filha. Dê ao seu subconsciente apenas sugestões que curem, tragam felicidade, enobreçam e inspirem. Lembre-se de que o seu subconsciente não sabe distinguir uma pilhéria. Toma tudo ao pé da letra. Lembra, né? Eu falei para vocês, a mente inconsciente é comparada a uma criança de 3 anos. E se a gente chega e fala assim, nossa, eu falo esse exemplo de comer um boi porque aconteceu comigo já uma vez, de falar isso, nossa, parece que eu comi um boi. Sabe quando a gente come, fica assim, né, extasiado? Aí Enzo falou, mãe, você comeu um boi? Entende? Ele tinha ali seus 3, 4 anos. Pois é. A gente precisa prestar muita atenção na nossa fala, né, gente? Quantas vezes a gente não vê pessoas falar, nossa, daria a minha vida por isso, né? Daria a vida, tal coisa. Às vezes até nem morre, mas fica vivendo uma vida triste, sabe? No que a gente chama de movimento contrário à vida. Entendeu? Queridos, vocês querem parar por aqui? Como é que tá aí o tempo de vocês? A gente pode continuar depois. Para não ficar cansativo, né? Como é que tá aí o tempo para vocês que estão acompanhando? Mesmo quem está caladinho. A Sara foi me lembrar minha mãe, né? Minha mãe falava assim pro meu pai, ó, não vou limpar mais a televisão, esse chão aqui, não vou limpar mais nada. A televisão não vou fazer mais nada, não vou limpar mais nada. Por quê? Tá cheio de marca de sangue. Não tinha aquele programa que é reportagem de Marcelo Rezende? Esse serviço dá trabalho? Esse isso aqui dá trabalho? Só via um negócio de morte aqui. Metralhador, não sei o quê, só vive de sangue. Ó, não vou mais limpar o quarto, não. Não vou limpar esse quarto, limpar essa pila, limpar essa televisão, não. Por quê? Tá cheio de sangue aí, ó. Só vendo notícia triste. Só vendo notícia triste. Eu também não assisto essas coisas. Melhor coisa que sua mãe fez. Ai, gente, e aí, o que vocês acham? Bruno, a Andréia falou que pode ser, que termina depois, a gente continua depois. Joyce, como é que tá para você? Bruno, Aurélia, Adriano. Para mim, tudo bem. Para mim, assim, tudo bem. Tempo eu tenho. Mas assim, pensando que a bateria da Andréia está acabando, e tem bastante, eu fui olhar mais na frente aqui, tem bastante coisa ainda nesse capítulo, né? Eu acho que dá para a gente ficar por aqui hoje, marcar certinho onde a gente parou e depois a gente continua. Então vamos marcar aqui e vamos ver se a gente... Esse feriadinho fica mais leve para muitas pessoas, né? Fica talvez o final de semana mais tranquilo. A gente pode voltar a ler ainda esses dias. Aí não fica cansativo, até para quem for acompanhando a gente depois, porque se deixar a gente empolga, né, gente? Eu, se deixar, fica até de noite. Sim. Jesus.
Ok? Uma leitura boa Então, dessa, ó, sim. no próximo encontro a gente começa aqui, ó. Como a autossugestão afasta o medo. Certo. A gente começa a lidar. É uma cachaça boa, né? Valendo, 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 valendo. E sempre vai puxando assunto, né? Porque Sim. também não precisamos correr muito, tá, gente? A gente está aqui para estudar mesmo, para debater, para conversar, compartilhar nossas experiências, sabe? Não precisa ser só ler, né? Até porque as experiências, elas somam muito, né? Quando vocês contam alguma experiência de vocês, mexe no meu sistema de crenças. Entende? Isso ajuda a ressignificar as crenças. Vocês entendem? Quando a gente vê alguém contando uma experiência, quando a gente vê que alguém conseguiu algum resultado que a gente busca, isso vai ajudando e fortalecendo as crenças fortalecedoras, as crenças libertadoras, e vai enfraquecendo as nossas crenças limitadoras. Consegue se colocar, se permitir crenças construtivas, né, Karine? Uhum. E eu penso que até esse ponto que nós lemos, o capítulo 2, já dá para a gente refletir mais ainda, né? Tem bastante coisa aqui que para mim somou mais, né? Assim, para validar das experiências que eu já tive e outras também que a gente vai refletindo, né? A gente fica se observando e vai validando mais ainda, conforme você falou mesmo, é bem isso. Muito válido. Inclusive, a gente pode até fazer exercícios, né? Meditações. A gente pode buscar as meditações guiadas, que eu adoro. Uma vez que você relaxou, que você trouxe presença para o seu corpo, você foi desligando-se do mundo, assim, da tagarelice da mente, e aí você baixa um pouquinho a frequência, né? Sai o estado de alerta que a gente está, que é o que chama de delta, e a gente vai para teta. Em teta, gente, a gente já consegue acessar. O Teta Healing trabalha em teta, ou seja, é uma frequência abaixo desse estado em alerta. Não precisa nem chegar em alfa. Em alfa a gente trabalha traumas, trabalha muitas coisas, sabe? Mas em teta a gente já consegue ressignificar crenças. É isso. Gratidão por hoje. Já vamos